Muito bem, pessoal, estamos de volta, vamos dar sequência ao nosso estudo e hoje nós estamos resolvendo questões, tá? Vamos por mais uma questão na tela. Está aí com o seu material importante, né? Não imprimiu ainda? Imprima aí seu material. Vamos para a questão de número 5. Mais um caso concreto. Gente, a banca adora colocar esses casos concretos, tá? A banca adora. O examinador quer te confundir e ele vai trocar palavras, ele vai trocar princípios e ele vai colocar casos concretos para que você leia, interprete, tá? E, sobretudo, responda o que ele quer. Vamos identificar o tema, em seguida vamos ver o que ele quer que respondamos. Vamos lá. Considere que um determinado município, tá? Considere-se que em um determinado município, uma reclamação trabalhista transmite perante uma vara civil, tá? Tramite perante uma vara civil. Dada a inexistência na localidade de vara do trabalho e dada a falta de jurisdição das existentes no Estado. Nessa situação, caso venha a ser instalada uma vara trabalhista nessa localidade, a ação deve. Tá? Aqui o que ele quer dizer, pessoal? Em uma determinada cidade, não tem vara trabalhista. Se não tem vara trabalhista, a justiça especializada, essa ação poderá ser proposta, tá? Na justiça comum. O juiz de direito se reveste naquele momento, tá? Da jurisdição trabalhista e ele terá que solucionar o conflito. Agora, em um certo momento, foi instaurada a vara naquela cidade. O que vai acontecer, pessoal? Os autos serão remetidos da vara da justiça comum para a vara do trabalho. Independente de como esteja o processo, vai ser transferido para a vara do trabalho daquela cidade, o qual não tinha ainda uma vara do trabalho. Tá? Agora, se permanece a inexistência dessa vara do trabalho, tá? O juiz de direito sentenciou. E a empresa vai interpor recurso, ou a empresa ou o empregado vai interpor recurso. Quem será competente? Gente, será competente não é o TJ. Será competente o TRT que pertence àquela região. Porque naquele município, naquela localidade, não tem vara, mas terá, com certeza, aí, possivelmente, o TRT. Bacana? O Tribunal Regional do Trabalho. Então, quando foi criada a vara, tá? E dada a falta de jurisdição e inexistência do Estado, nessa situação, caso venha a ser instalada uma vara trabalhista, o que acontecerá? O que irá acontecer? Vamos lá. Letra A. Letra A diz o seguinte: continuar sendo processada e julgada junto à justiça comum em razão do princípio da perpétua jurisdição, independentemente da fase em que esteja. Gente, esse princípio lá do 87, do CPC, tá? Aqui para nós não vai funcionar. Por quê? Tá? Quando eu tenho uma vara, essa vara foi instaurada, eu vou ter que remeter os autos para a vara. Então, aqui não vai continuar sendo processada, porque a regra é: quando instaurada a vara, eu devo, portanto, remeter os autos. Tá? Então, essa aqui não nos interessa. Letra B. Ser remetida à vara do trabalho, seja qual for a fase em que esteja, para que lá, aonde? Na vara que foi criada agora, continue sendo processada e julgada, sendo esse novo juízo, o juízo competente, inclusive para executar as sentenças já proferidas pela Justiça Estadual. Essa aqui me parece uma questão interessante. Vamos para a letra C. Ser remetida à vara do trabalho apenas, ó, restringindo aqui, ó,
apenas se ainda não tiver sido prolatada a sentença, cabendo à justiça comum executar a sentença proferida. Não, pessoal, tá? Porque ele colocou ainda aqui, ó, apenas se não tivesse sido ainda prolatada a sentença. Mesmo com a sentença, eu devo encaminhar esse processo para a vara. Continuar no âmbito da competência da justiça comum, caso ainda não tenha sido prolatada a sentença, cabendo à vara do trabalho a execução da decisão. Não. Agora, criada a vara, será de competência da justiça do trabalho. Vamos para o nosso gabarito, portanto, gabarito letra B de bola. Tá? A alternativa correta, pois caso seja instalada a vara trabalhista, na localidade a reclamação deve ser remetida à justiça do trabalho. Vamos mais uma questãozinha? Questão de número 6. Mais um caso concreto. Mais um caso concreto. Acompanhe comigo. José foi demitido sem justa causa pela empresa Solo Brilhante, tendo recebido suas verbas rescisórias. Então já recebeu as verbas. Tá? Contudo, a referida empresa não forneceu a José as referentes guias do seguro-desemprego. Tendo esse demonstrado interesse em mover a ação para obter indenização correspondente à não liberação das guias do seguro-desemprego, considere essa situação hipotética apresentada, assinale a opção correta de acordo com o entendimento do TST. Temos aí um entendimento do TST, gente. Tá? Súmula 389. 389. Compete à Justiça do Trabalho a indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-desemprego. Já tivemos uma questãozinha falando sobre isso. Percebe como é cobrado isso em prova? Ora ele fala do cadastro, ora ele fala do cálculo que a empresa fez errado, ora ele fala da não liberação do seguro-desemprego, da não liberação da guia. Porque se for pelo saldo, a empresa tiver feito tudo certinho e tem um saldo e é um problema da Caixa Econômica que não libera, pede vários documentos, enfim. Se é um problema com a Caixa e não com a empresa, aí é Justiça Federal, tá? Não é a Justiça do Trabalho. Veja bem, pessoal, Justiça Comum. O que acontece aqui? Aqui ele quer saber da guia do seguro-desemprego que não foi entregue. A guia do seguro-desemprego que não foi entregue. Tá? Nesse caso, a súmula 389 traz para a gente que é competente à Justiça do Trabalho. José deve ajuizar seu pedido perante a Justiça Federal. Não é Justiça Federal, tá? Aqui vai ser a Justiça do Trabalho. José deve ajuizar seu pedido perante a Justiça Comum. Gente, a Justiça Comum, a Justiça Federal, você vai lá no artigo 109 da Constituição Federal. Artigo 109 da CF. No artigo 109, tá, da CF, você vai buscar lá a competência da Justiça Federal. Tá? José deve ajuizar o seu pedido na Justiça Comum. Justiça Comum irá julgar aquele litígio contra o INSS, tá? De benefício, pleiteando benefício por acidente do trabalho. Tá? Então, aí, Justiça Comum. Também não nos interessa. José deve ajuizar sua inicial perante a Justiça do Trabalho. Perante a Justiça do Trabalho, essa questão está interessante. Não é cabível nenhum tipo de ação com objetivo de indenização, neste caso. Como não? O empregado não recebeu a guia. Tá? A empresa não entregou as guias. Como que ele vai receber o seguro-desemprego, que é para a sua proteção, para que ele possa se alimentar, se manter no período que ele estiver desempregado? Ninguém responde. Não cabe nenhum tipo de ação. Olha como o examinador trata, né? Não cabe nenhum tipo de ação. Tá? Nesse caso, é competente, nos termos da súmula 389 do TST, tá? A Justiça do Trabalho. Então, letra C é o gabarito, letra C, tá? Artigo 114, inciso 6 da Constituição Federal e ainda a súmula 389 do TST. Bacana, pessoal? Vamos mais uma questãozinha? Mais uma questão? Questão
de número 7. Questão de número 7, ele vem trazendo para a gente novamente a regrinha de competência. Quanto à competência, é correto. Grife é correto. Ele quer saber a resposta correta. É correto afirmar que a Justiça do Trabalho é competente para julgar. Tá? Veja bem, ele quer a questão correta, mais uma vez, competência. A Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes ou não da relação de trabalho. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele apenas acrescentou o não, gente. Olha que sacanagem. Até aqui estava bonitinho. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente de relação de trabalho. Perfeito. Seria essa a alternativa correta. Mas o que ele fez, pessoal? Ele colocou não. Preste atenção, leia com calma. Ele colocou não. Quando ele colocou não, ele tornou essa questão incorreta. Por quê? Porque as indenizações pertinentes a dano moral ou patrimonial somente em razão da relação de trabalho. Não pode ser uma outra relação. Deve ser da relação do trabalho. Tá? Então, se for um dano moral porque bateram no meu carro, se for um dano moral porque me ofenderam, se for um dano moral porque protestaram o meu nome de forma indevida, vou para a Justiça do Trabalho? Não. Justiça do Trabalho, ações de indenização por dano moral ou patrimonial somente decorrente da relação de trabalho. Só da relação de trabalho. Então, esse não aqui deixou a questão errada, porque ele colocou só uma palavrinha para te derrubar. Tá bom? Então, a letra A não é a correta. Letra B. Os crimes contra a organização do trabalho e nos casos determinados por lei contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Gente, isso aqui não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho. Nada a ver. Crimes contra a organização do trabalho não vai ser na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, pessoal, não, marque aí, não irá julgar crimes. Crime é na Justiça Comum. Professor, mas tem razão, tem relação com o trabalho. Não, Justiça Comum. Justiça do Trabalho não julga questão de crime. Não julga temas de crime. Tá? Cuidado. Letra C. As causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado. Causas em que forem parte a instituição da Previdência Social e segurado. Gente, cuidado com isso aí. Veja bem, pessoal. A 3 aqui é exatamente aquela situação que eu falei para vocês. Quando eu vou pleitear, tá? Aposentadoria, auxílio-doença, benefícios da Previdência, contra a Previdência, não é na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, eu tive um acidente, uma doença laborativa, tem relação, tem nexo de causalidade com o trabalho, eu vou buscar uma indenização frente à empresa. Frente à empresa. É uma ação. Agora, benefício é na Justiça Comum ou na Justiça Federal. Tá? Não vou pleitear benefício na Justiça do Trabalho. É uma outra questão também equivocada. E a letra D? As ações oriundas da relação de trabalho, beleza, tá aí bonitinho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública indireta. Essa questão, gente, ela tem uma peculiaridade, porque ele colocou aqui exatamente o texto de lei. Pelo texto de lei, gabarito, letra D. Texto de lei, gabarito, letra D de dado. Agora, preste atenção, porque aqui, os entes da administração pública, tá? Direta ou indireta, é quando esse pessoal for seletista. Se for seletista, tá? Seletista, Justiça do Trabalho. Se forem estatutário, lembre-se da DIN 3395-6, 3395. Se for estatutário, será a Justiça Federal, se for a Lei 8.112, por exemplo, ou se for um estatutário estadual, na Justiça Comum. Tá? Mas não na Justiça do Trabalho. Os estatutários saíram da Justiça do Trabalho por força da DIN
95. Tá bom, pessoal? Então aqui, o texto de lei é isso, mas você precisa saber da regra aqui. Por quê? Se for seletista, as empresas públicas, as empresas de economia mistas, que são regidas nos termos do 173, parágrafo 3º, regidas pelo direito privado, Justiça do Trabalho. Se forem estatutários, será Justiça Comum ou Justiça Federal, a depender aonde, qual o ente que esse servidor presta serviço. Bacana? Portanto, aqui, para nós, letra D é o nosso gabarito, nos termos do artigo 114, inciso 1, da Constituição Federal. Bacana? Mais uma questãozinha, mais uma. Questão de número 8. Questão de número 8. Não dizem respeito à competência da Justiça do Trabalho as ações. Mais uma vez, competência. O tema de competência é muito importante, tá? As ações que tratem de representação sindical entre sindicais. Gente, veja o que ele colocou aqui. Tudo bem, competência. Mas ele está dizendo aqui, não fazem parte o que ele quer. Cuidado, porque o nosso cérebro ele está destinado a buscar a correta. Percebe quando ele fala não, ele quer a incorreta, que não faz parte da competência da Justiça do Trabalho. É isso que ele quer saber. Quem não faz parte? Se você lê de forma rápida e não presta atenção, você vai errar a questão. Você precisa estar atento a tudo, ao não, à incorreta. A incorreta, grife, marque, calma, muita calma, vai dar tempo de você fazer a prova. Incorreta, não, somente, exclusivo. Cuidado com essas palavras. Essas palavras o examinador vai tentar usar para te confundir. Aqui ele diz, não dizem respeito, ou seja, não faz parte da Justiça do Trabalho. É isso que ele está querendo dizer, olha, não faz parte da Justiça do Trabalho. E se você, na pressa de querer logo passar nessa primeira fase, né? Eu vou passar logo, opa, é isso mesmo. Cuidado, leia com calma, marque o não, marque a correta, marque a incorreta, marca somente, nunca. Tá? Essas expressões é exclusivo, tá? Sempre, nunca, marque. Marque porque tende a essa palavra foi colocada com a intenção de te prejudicar, de te passar rasteira, de colocar uma casca de banana para você errar a questão. Então aqui ele colocou não. Vamos lá. Que tratem de representação sindical entre sindicatos. Então, a representação sindical entre sindicatos, sindicatos empregados versus sindicatos empregadores, sindicato e sindicato, sindicato e empresa, todas essas relações entre sindicatos é competente a Justiça do Trabalho. Um dissídio coletivo se inicia lá no TRT, mas o TRT faz parte da Justiça do Trabalho. O TRT é órgão da Justiça do Trabalho, órgão da Justiça do Trabalho, os juízes, ou as varas, juízes, TRT e TST, juízes, TRT e TST. Esses são os órgãos da Justiça do Trabalho. Se colocarem algo a mais que isso, esquece. Não é Juiz do Trabalho, TRT e TST. Esses são os órgãos da Justiça do Trabalho. O dissídio inicia-se no Tribunal Regional do Trabalho. É uma ação originária do Tribunal Regional do Trabalho. Dessa feita, essa questão aqui está correta. Por quê? Trata, sim, o TRT, ou seja, um dos órgãos da Justiça do Trabalho, tá? Representação sindical entre sindicatos. Bacana. Agora, gente, de natureza penal, gente, de natureza penal não. Então, cuidado que essa aqui tem de ser a questão incorreta que ele quer. Ele quer que não faz parte, não que diz a respeito, não compete à Justiça do Trabalho, mesmo que seja crimes contra a legislação trabalhista, não compete à Justiça do Trabalho. Tá? Cuidado com isso daí, isso é muito importante, tá? Então, ele quer incorreta, portanto, nós temos aí a letra B. Letra B é uma incorreta. Vamos ver se ele tentou nos confundir mais. Que envolvam o direito de greve, artigo 9º da Constituição Federal, trata do direito de greve. E aí, quem é competente? Também a Justiça do Trabalho, artigo 114 da Constituição Federal, tá? Decorrentes da relação de trabalho, perfeito essas questões, gente. Isso aqui está certo, isso está certo, isso está certo, essa está certa, ele quer a errada, ele quer a incorreta, a que não faz parte, portanto, gabarito letra B de bola. Letra B de bola, a Justiça do Trabalho não possui competência penal,
Justiça do Trabalho não possui competência penal, mesmo que seja fraude, mesmo que seja um crime contra a ordem do trabalho, mesmo que seja um crime que tenha natureza trabalhista, mesmo que seja um crime contra o trabalhador, suprimir os direitos do trabalhador, porque é um crime, está previsto lá no Código Penal. Quem é competente? A Justiça Comum, não a Justiça do Trabalho. Bacana? Vamos lá, mais uma questãozinha, questão de número 9. Questão de número 9. Vamos ler, então? Questão de número 9. Assinale a opção correta, considerando que em determinado processo tenha sugerido, assinale a opção correta, considerando que em determinado processo tenha sido sugerido haver conflitos de competência funcional entre o TRT de uma vara do trabalho a ele vinculada. Veja bem, gente, é uma vara que está vinculado a um TRT. Uma vara que está vinculado ao mesmo TRT. Eu tenho uma vara que está vinculada ao mesmo TRT. Essa vara está submetida a esse TRT. Essa vara pertence a esse TRT. Tá? Súmula 420, mais o artigo 808 da Constituição Federal, da CLT, artigo 808 da CLT, mais súmula 420 do TST, tá? Não há conflito de interesse entre a vara do trabalho que pertence a esse tribunal, ao tribunal. Essa vara que esteja vinculada a esse tribunal, ao tribunal, não há conflito de competência. Não há conflito de competência entre a vara e o TRT a qual ela está vinculada, tá? Então, se surgir, mais uma vez, competência, tá? Vamos lá para as alternativas. Não se configura conflito de competência entre TRT e a vara do trabalho a ele vinculada. Não se configura conflito de competência entre o TRT e a vara do trabalho a ele vinculada. É exatamente o teor da súmula 420, mais o artigo 808 da CLT. O TRT deverá julgar o conflito? Não, porque não tem conflito, gente. Porque aquela vara pertence àquele TRT. Letra C. O TST deverá julgar o conflito? Não, gente. O TST vai julgar os conflitos entre tribunais. Entre tribunais, quando surge o conflito entre os tribunais. Aí, competência, sim, do TST. O STF deverá julgar o conflito? Também não, pessoal. Então, portanto, aqui, o nosso gabarito é o gabarito letra A. Súmula 420 do TST, súmula 420 do TST, mas o artigo 808, tá, da CLT. Bacana? Mais uma questãozinha. Questão de número 10. Mais um caso concreto. Olha lá. Alfredo, empregado da empresa Mala Direta S.A., ao perceber que a empresa não havia providenciado seu cadastro no PIS. Olha, gente, essa ficou fácil, hein? Alfredo, empregado da empresa Mala Direta S.A., ao perceber que a empresa não havia providenciado o seu cadastro, a empresa não providenciou o cadastro no PIS, procurou a diretoria da empresa para sanar a omissão, obtendo como resposta que a empresa não tomaria qualquer providência a esse respeito. Nessa situação, caso Alfredo venha demandar contra a empresa, objetivando o cadastramento do PIS, ele deve mover ação perante. Mais uma vez, ele quer saber sobre competência. Competência é quando a empresa, de forma culposa, tá? De forma culposa, ou dolosa talvez, né? Ela não regularizou ou não providenciou o cadastro do PIS desse seu empregado. E esse empregado procura a diretoria. E a diretoria diz, não vou fazer nada a esse respeito. Procure, de repente, os seus direitos. Tá? E ele, Alfredo, precisa registrar o cadastro do PIS. Porque o cadastro do PIS, pessoal, vai ser importante para o recolhimento do INSS, vai ser importante para o recolhimento do fundo de garantia, para o saque do fundo de garantia. Precisa do PIS. Tá? Precisa do PIS. Ele precisa. Dessa forma, quem é competente? Nós já estudamos sobre isso. Competência da Justiça do Trabalho. A Justiça Federal? Não.
A Justiça Comum Estadual, pessoal, Justiça Comum Estadual já falamos. Justiça Federal, a competência está no 109. Justiça Comum em casos de benefício, né? O STJ, gente, aqui realmente ele viajou. O STJ ou a Justiça do Trabalho? Aqui ficou fácil, porque já vimos isso, né? Nesse caso, gabarito, letra D, súmula 300 do TST. A súmula 300 do TST traz, portanto, que é competência da Justiça do Trabalho, tá? Resolver esse conflito, tá bom? Então, poderá esse nosso funcionário ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, pleiteando a regularização desse cadastro, tá? Então, se causou prejuízo, ele também pode pedir uma indenização para reparar esse prejuízo. Bacana? Resolvemos aí 10 questõezinhas. Vamos dar uma pausa agora. Você vai tomar uma água, vai dar uma pausa, vai resolver mais umas 5, 6 questões. Voltamos no próximo bloco.